Será que no futuro todo mundo vai ser trans? Quais são os limites dos avanços tecnológicos? Deus é uma inteligência artificial? Vem comigo que hoje eu vou falar sobre tecnohumanismo, transhumanismo e vou tentar dar uma ideia de como a gente pode se proteger de um futuro com avanços tecnológicos tão grandes. Meu nome é Felipe, ou pode me chamar de Felício, e bora lá! Bom, em algum momento da vida você já deve ter ouvido falar sobre os termos tecnohumanismo e transhumanismo. E se não ouviu falar, tudo bem, que eu vou explicar agora. O tecnohumanismo, o termo foi cunhado pelo Yuval Noah Harari no seu livro Homo Deus, de 2015, e ele explica que colocar o ser humano no centro e a tecnologia à sua disposição, utilizando a tecnologia não apenas para serviços comuns, como hoje, mas também para fazer aprimoramentos na nossa capacidade física e cognitiva. O Harari explica no livro Homo Deus que nós vivemos uma revolução cognitiva quando o macaco passou a se tornar Homo sapiens, e desde então a nossa espécie nunca mais evoluiu. Claramente, né? Não somos seres evoluídos. mas tô brincando, mas é verdade. O nosso cérebro, o mesmo cérebro desde quando o macaco virou Homo sapiens. Só que a tecnologia avançou muito. Então, pra gente se manter nesse jogo, o tecnohumanismo acredita que será necessário fazer um upgrade no nosso cérebro. Literalmente, um upgrade. Para que a gente consiga competir com uma inteligência artificial, por exemplo. Já o transhumanismo é um termo que foi cunhado lá em 1957 pelo autor Julian Huxley no seu ensaio New Bottles for New Wine. Ele discute a ideia de que o ser humano precisa urgentemente evoluir. E ele defende a evolução do ser humano como algo um pouco mais espiritual, mas ainda assim conectado com a tecnologia também. Mas ele fala sobre a necessidade da gente alcançar um êxtase místico, uma transcender espiritualmente. Ele fala sobre uma conexão maior com o cosmos, e ele defende também os potenciais que cada ser humano carrega e que são esses potenciais que precisam ser trabalhados e evoluídos para que o ser humano transcenda a si mesmo. Ele usa o exemplo de pessoas que treinam por uma maratona, por exemplo, e se questiona por que o ser humano consegue treinar para correr uma maratona de tantos quilômetros e não consegue treinar para alcançar um nível mais elevado mentalmente falando. Eu acho legal uma parte que ele usa no texto sobre crianças, que defende que as crianças precisam ser potencializadas, porque toda criança tem um talento nato, né? Toda criança ela tem um instinto de algo o qual ela se interessa mais, uma brincadeira que ela quer fazer, que ela quer brincar mais, um tema que ela gosta mais de conversar. E o que acontece, hoje em dia até menos, mas é que os pais geralmente podam, né, as crianças, assim, sei lá, não deve fazer isso porque você tem que ser tal coisa, né? O menino não pode brincar de boneca porque tem que jogar futebol, e esse tipo de clichê aí que a gente conhece. E ele questiona isso, ele fala que não, que a gente tem que desenvolver o potencial que cada ser humano trouxe pra essa vida. Só que o transhumanismo do Julian Huxley começa com essa ideia mais espiritual, mas ela também vai para um lado de intervenções biotecnológicas, falando de avanços no corpo humano com intervenções até mais drásticas do que o tecnohumanismo, visando criar uma espécie pós-humana. Então é um pouco mais assim, ele tira o ser humano do centro e começa a colocar uma ideia de algo novo, de algo que pode ser transformado, de uma espécie que vai além da humanidade. Mas enfim, os dois termos eles são muito parecidos, os dois partem dos mesmos princípios e usam a biotecnologia como base para fazer as suas transformações, e a diferença é essa: enquanto um mantém o humano no centro da coisa, o outro quer ir um pouco mais além, prometendo inclusive a imortalidade. Já a religião de dados, o dataísmo, parte da crença de que o universo é um grande tema de dados com diversas configurações diferentes. Os organismos são como algoritmos bioquímicos. Wall Street, a Quinta Sinfonia de Beethoven, uma colmeia de abelhas, todos esses exemplos são formas diferentes de processamento de dados. E na política existe um grande conflito com esse processamento. Inclusive, esse é o maior motivo pelo qual o capitalismo se sobressaiu ao comunismo na Guerra Fria. Porque é tanto dado que é muito difícil conseguir concentrar isso num único centro, né? Num governo. Então é muito mais fácil distribuir esse processamento de dados
num livre mercado, por exemplo, se uma instituição financeira comete um erro, apenas aquele grupo que está vinculado a essa instituição financeira vai ser prejudicado, enquanto todos os outros grupos que existem vão poder correr e se proteger para evitar que mais pessoas sejam prejudicadas. Agora, se tudo está concentrado num único governo e acontece algum erro lá dentro, todo um país, toda uma sociedade é prejudicada por conta disso. Então, à medida que a sociedade foi avançando, à medida que a tecnologia foi avançando, que a população foi aumentando, foi se tornando cada vez mais difícil ter controle desses dados. Tanto que hoje em dia, que sim, os governos, as entidades, elas têm acesso a tudo que a gente faz no nosso celular, a tudo que a gente faz na internet, mas é muito difícil manusear o tanto de dados. É tipo uma coisa assim que eles não sabem o que fazer com tudo isso. E é por isso que a gente vê tanto crime cibernético acontecendo e tanta coisa errada acontecendo na internet. Então é por conta disso. Porque o dataísmo acredita que o ser humano não tem mais a capacidade de processar tantos dados de maneira limpa e organizada. Então passa-se a crer que tudo deve ser levado para as máquinas. E com uma promessa de segurança. Só que em troca dessa segurança, a gente paga com a nossa privacidade. Então aí que está o perigo dessa religião de dados que a gente vive hoje em dia. Muito provavelmente as religiões do futuro, elas não serão criadas em igrejas ou em templos. Muito pelo contrário, elas serão desenvolvidas e já estão sendo desenvolvidas em laboratórios e escritórios de startups no Vale do Silício. Porque à medida que a tecnologia foi avançando e com essa ideia de transhumanismo e tecnohumanismo, cada vez mais surge uma promessa de uma vida melhor com a tecnologia. Mais dinheiro, mais riqueza, mais saúde, cura para as doenças e até inclusive a imortalidade, como o transhumanismo promete. E querendo ou não, em pequena escala, a gente já está vivenciando isso, né? Porque desde que a inteligência artificial tomou conta da internet, desde que a gente teve acesso a esses modelos de LLM, de geração de imagem, de texto, isso simplesmente entrou na vida do ser humano. Tipo, qualquer pessoa comum tem um Gemini instalado no seu celular, sabe? Tipo, a minha mãe usa o Gemini para editar fotos. Esses dias minha mãe me mandou uma foto me mostrando que eu deveria fazer um botox. E ela editou no Gemini uma foto minha. E eu acho isso maluco, sabe? Porque realmente faz parte do nosso cotidiano. Aqui em São Paulo, qualquer parada de ônibus tem um relógio digital com propaganda do Gemini rodando. Na Globo, eles estão sempre fazendo comercial de inteligência artificial. Então é uma coisa que já faz parte do nosso cotidiano. Em 16 de outubro de 2023, o bilionário Mark Anderson lançou um manifesto chamado The Techno-Optimist Manifesto, que é o Manifesto Tecno-Otimista. Ele defende muito a ideia de que a tecnologia é a nossa única salvação, porque se perdeu a fé na humanidade. Lá no século, na virada do século XVIII, XIX, quando as instituições de ensino começaram a surgir, passou-se a crer que o futuro da humanidade, que a salvação da humanidade se daria a partir do estudo, né, do aprendizado, que essas pessoas que estavam indo ali para a escola iriam aprender algo e trazer algo de novo para o futuro. Mas depois de 2 guerras mundiais, essa fé passa a ser perdida, porque percebe-se que o humano não sabe utilizar os recursos que tem de uma maneira muito inteligente. Então, começa a surgir esses movimentos que acreditam que a tecnologia é o que vai nos salvar. E esse manifesto, ele utiliza muito a frase "we believe in", como se estivesse realmente falando de um Deus, como se tivesse... E não é ele, né? Ele, apesar dele ser o autor do manifesto, ele tá falando também em nome de outras pessoas, que inclusive no final do manifesto ele deixa uma longa lista ali de nomes, né, que fazem parte desse movimento junto com ele. E, inclusive o Sir Elon Musk, eu não lembro se ele tá mencionado nesse manifesto, mas o Sir Elon Musk é um outro grande aspirante, né, ao transhumanismo e ao tecnohumanismo, né. Com a Neuralink, ele promove testes de cérebro, de interface cérebro-computador em pessoas com paralisia cerebral, que instalam chips em seus cérebros e conseguem se comunicar através do pensamento, e também em pessoas saudáveis que fazem parte dos testes que conseguem, sei lá, tipo, jogar videogame, navegar na internet somente usando o pensamento, né. Ele tem um chip chamado Telepathy, que promove aí esse serviço. E é uma ironia que Musk seja transfóbico, né? Ao mesmo tempo que faz parte de um movimento que faz uma intervenção muito mais invasiva no corpo humano e indo muito mais contra a natureza
do que fazer uma troca de sexo ou se identificar com outro gênero, que inclusive não tem nada de antinatural nisso, né? Uma hipocrisia. Isso me faz pensar que cada vez mais o cyberpunk deixa de ser só um gênero literário, uma estética, e passa a se tornar a nossa realidade. O cyberpunk é esse gênero, subgênero da ficção científica que nasce ali no final dos anos 80, né, com os romances do William Gibson. Fala de grandes corporações que tomam conta da sociedade, enquanto as pessoas cada vez mais periféricas precisam lutar contra esse sistema, né? E no começo desse ano começou a surgir uma trend no TikTok, no Instagram, de pessoas criando seus próprios computadores, os chamados cyberdecks. Eu achei isso muito doido, porque o que começou ali com uns tamagotchis, umas coisas assim mais simples, passou a tomar uma proporção maior, assim, de pessoas criando computadores interativos mesmo, inclusive utilizando esses apetrechos como acessórios corporais que interagem com os computadores, com controladores de música e... Enfim, isso me lembrou muito esse romance do William Gibson de 1984, o Neuromancer, que conta a história de um personagem que vive, né, numa sociedade ali que é controlada por uma grande corporação, e ele constrói um cyberdeck para conseguir acessar a Matrix e então bater de frente contra essa corporação sem ser controlado por ela, né? E é exatamente o que a gente vive hoje em dia, né? Porque, querendo ou não, o iPhone que eu tô aqui gravando, o MacBook que tá aqui na minha frente, ele pertence a uma grande corporação e eu não tenho como saber se isso não tá me controlando ou não. E com certeza tá me controlando e com certeza tá controlando você que tá assistindo também. Então começa a surgir esse movimento que dizem, já ouvi pessoas falarem que não existe mais contracultura nos dias atuais, mas eu acho que isso é um grande movimento contra a cultura, porque tu tá questionando todo um sistema. E inclusive as pessoas que estão dentro desse movimento são, em sua maioria, mulheres e pessoas queers, o que eu acho fascinante. E essas pessoas, elas têm como a premissa de não utilizar a inteligência artificial nesse processo, porque a ideia é justamente ir contra todo esse movimento, é ir contra uma grande corporação e poder colocar a pessoa comum no centro da criação da sua própria tecnologia, porque a ideia não é se afastar da tecnologia, como teve também ano passado um movimento que ainda existe dos dumb phones, né? Os adolescentes, a galera da Gen Beta, Gen Z, utilizando celulares antigos para ficar fora da internet, ficar fora das redes sociais. Mas esse segundo movimento que está acontecendo agora, que eles intitulam não de cyberpunk, mas de solarpunk, porque eles querem fazer uma coisa mais sustentável e mais integrada com as comunidades, ele não vê a necessidade de que a gente se afaste da tecnologia, mas que a gente sim possa se integrar à tecnologia, mas sendo nós mesmos quem construímos as nossas tecnologias para os nossos próprios fins. Eu acho isso incrível. E no paralelo a isso, teve também esse ano softwares como o Touch Designer ganhando muita força. O Touch Designer é um software que cria visuais interativos para festivais, festas e também para instalações interativas tecnológicas. E ele já existe há um tempo, mas ele ganhou muita força esse ano, desde o ano passado, na verdade, com pessoas criando efeitos e animações que interagem com a própria webcam. E é como se a gente pudesse tocar a internet. E eu acho isso, assim, também genial. E, enfim, assim, eu tô fazendo essas comparações, assim, pra mostrar que é como se cada vez mais a gente tivesse, de fato, se fundindo com a tecnologia. Então, cada vez mais essa teoria do tecnohumanismo do Harari fica comprovada pra mim. Na moda também, a gente tem visto cada vez mais marcas de luxos aderirem ao imaginário cyberpunk, transhumanista. Estéticas pós-apocalípticas aparecem em desfiles como os da Balenciaga, na época que o Demna tava dirigindo, a Yeezy do Kanye, e em coleções que remetem a um cenário futurístico pós-humanidade, pós-apocalíptico, criando um guarda-roupa explícito para o fim do mundo ou para o que vem depois do fim do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem artistas como a Alm também, que mistura performance, moda para criar visuais transhumanistas. E também tem a dupla de design Matière Fecales, que também usa a roupa para expressar um movimento queer que vai além do humano, com peças distópicas que parecem ultrapassar os limites do corpo e da identidade. E recentemente teve o desfile da Schiaparelli também, que seguiu algo muito parecido, usando látex e criando formas orgânicas que pareciam dar um suporte para além do corpo, né? E inclusive, né, nesse desfile da Schiaparelli, a música de fundo é um manifesto que fala muito sobre
o ser humano ser uma força cósmica, tendo uma experiência humana. Então, assim, é como se existisse um grande consenso de que a gente é tudo uma coisa só. E aí, enfim, pra amarrar tudo isso e pra tentar dar uma luz aqui de como que a gente pode... Ai, tá passando um avião. Vou esperar passar. Pra dar uma luz aqui de como que a gente pode tentar se proteger disso tudo sem precisar necessariamente criar um cyberdeck, eu queria falar sobre um ponto de vista mais astrológico e espiritual, que eu amo, né? Eu sou um grande espiritualista. E eu acredito que a forma da gente conseguir utilizar a tecnologia ao nosso favor é tomando mais consciência de nós mesmos. E aí eu vou falar aqui da Era de Aquário e do Olam Rabá, que é o mundo vindouro da Kabbalah. São explicações diferentes, mas para uma mesma coisa, para uma mudança de consciência coletiva. A Era de Aquário, ela representa tudo aquilo que é disruptivo. Um senso comum sobre o aquariano é aquela pessoa que é diferente, que é revolucionária. E quando a gente traz o aquário pro coletivo, a gente tá falando de um momento de rompimento do que não se sustenta mais, do autoritarismo, sistemas hegemônicos, desigualdade social, etc. A Era de Aquário é associada ao despertar coletivo, a novas formas de pensar e perceber a realidade, uma tecnologia super avançada, o compartilhamento de ideias e de conhecimento, queda do autoritarismo, inovação, e tudo isso a gente já tá vivendo, né? A gente já tá começando a viver, mas a gente ainda vive uma crise global. E inclusive foi o que eu escrevi aqui, a crise mundial que estamos vivendo atualmente é uma prova de que estamos cada vez mais próximos dessa era. Porque quando a gente se aproxima de uma mudança radical, é comum que exista muita tensão. E então os próximos anos ainda tendem a ser mais densos. Mas entretanto, nós devemos lembrar que no nível quântico, toda mudança individual, ela também é coletiva. E a física quântica fala disso, e Jung também fala disso, que o caos interior reflete o caos exterior. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que para que a gente consiga mudar o que está fora, que a gente consiga mudar o coletivo, a gente precisa mudar a gente mesmo. Se conectando mais com a nossa espiritualidade, se conectando mais com o que a gente é, com quem a gente é. Expressando mais a nossa individualidade, os nossos potenciais únicos. Na Kabbalah tem esse termo Olam Rabá, que significa um estado espiritual que a alma encontra após a morte. Só que a morte não precisa ser necessariamente a morte física, é a morte de algo que não se sustenta mais, né? Então, fazendo esse paralelo ali com a Era de Aquário, tudo isso chega no mesmo lugar. É a queda de uma coisa que não dá mais para sustentar. E o que não dá mais para sustentar? É a gente deixar ser controlado por essas grandes corporações. Então, a tecnologia, ela nos dá uma infraestrutura e uma base para que a gente possa viver, de fato, uma sociedade muito mais justa, cada vez menos doenças, cada vez menos problemas e com mais igualdade social. Mas para que isso aconteça, o ser humano precisa estar consciente de si mesmo para poder reivindicar esses direitos. Porque a partir do momento que a gente perde a nossa consciência, a gente passa a ser controlado. E é o que acontece, infelizmente, tipo, desde que os smartphones começaram a ganhar força, a gente vê aí muita gente que passa o dia inteiro, né, assim, no celular. E essa pessoa tá perdendo completamente o tempo de vida dela e a consciência dela mesma e entregando toda a sua atenção para uma grande corporação que tá lucrando muito pesado em cima disso. Então, se a gente não mudar isso, se a gente não mudar a nossa consciência, a tendência é que cada vez mais a gente viva numa sociedade distópica das histórias de cyberpunk. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa tomar mais autonomia de nós mesmos. Então, eu sei que muita gente já tá tomando, assim, pelo menos no meu algoritmo, quando eu paro pra olhar Instagram ali um pouco, que eu olho de vez em quando pra me atualizar, tudo que aparece pra mim são pessoas que estão falando sobre espiritualidade, esoterismo e sobre essa conexão com o divino e conexão consigo mesmo. Eu acho isso lindo. Mas eu sei que tem muita gente que ainda não, eu sei que tem muita gente que ainda passa muito tempo no celular, que ainda é muito controlado e influenciado pelo que vê na internet, se comparando com os outros e a intenção aqui com esse vídeo é dar esse alerta e dar essa motivada, assim, pra quem tá aqui assistindo, que tome mais consciência, busque se conectar mais consigo mesmo, com a sua espiritualidade. E não tô falando aqui de um jeito religioso, não é isso, assim, tipo,
de um jeito bem individualista mesmo, busca o que faz sentido pra você e se conecta mais com quem você é, se questiona o que você gosta de fazer, quem você quer ser, o que você quer criar, crie coisas e não deixe a sua vida ser controlada por um algoritmo, sabe? Se expresse mais, crie mais, viva mais, seja mais feliz, porque eu acho que assim a gente vai conseguir transformar o nosso mundo e começar a fazer valer a pena ter o tanto de recurso tecnológico que a gente tem e usar ele ao nosso favor. Eu acredito que a gente pode contribuir para um futuro melhor. Então, é isso, gente. Obrigado para quem chegou até aqui. Deixa um like aí, deixa nos comentários o que você achou desse assunto e o que vocês imaginam para o futuro, se vocês acreditam que a gente tem chance aí de conseguir viver uma sociedade mais elevada e mais próspera e mais feliz, ou se tá tudo acabado mesmo, a gente vai entrar cada vez mais numa era cyberpunk e tá tudo nas mãos das Big Techs do Vale do Silício. Eu quero saber a opinião de vocês. Se inscreve no canal. Eu sou novo aqui no YouTube, não me apresentei muito bem no começo ali, mas eu sou motion designer, um grande entusiasta, curioso pelo futuro, pela tecnologia, pela espiritualidade. Então é disso que eu vou falar aqui nesse canal. Esse é o meu 3º ou 4º vídeo, não lembro. E você gostou, me segue nas redes sociais, meu Instagram é Filisco. Eu também vou compartilhar esse texto de uma maneira mais completa no Substack, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Deixa um feedback aí se gostou, se não gostou também, dá um like. Escreve alguma coisa, porque vai fazer alguma coisa, vai ajudar alguém que tá começando. Eu não tô brincando. Se não gostou, pode só sair e tchau. Beijo.